Lúpus. Você já ouviu falar dessa doença? Uma das pesquisas mais recentes divulgadas pelo Ministério da Saúde revela que mulheres entre 19 e 50 anos são as que mais morrem por lúpus no Brasil. Em menos de 20 anos, mais de 24 mil pessoas perderam a vida para a doença inflamatória, onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo do paciente. Para falar sobre o lúpus, sintomas, diagnóstico e tratamento, estamos recebendo o médico especialista, reumatologista, o doutor Eliton Batista, para trazer informações para a gente sobre esse assunto. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade de tentar esclarecer, né? Uma doença tão, como é que eu digo, para o leigo ele se vê numa complexidade, né? Mas é uma doença que quando temos o conhecimento, né, acaba que se desmistifica, né, essa patologia. Doutor, se o senhor pudesse falar para esse telespectador que desconhece, que está ouvindo falar pela primeira vez agora do lúpus, como é que o senhor poderia caracterizar? O que seria a doença? Bem dito, já tinha sido antes, né, já teve acho que um esclarecimento sobre o que é o lúpus, né? Primeiramente, é uma patologia crônica, como bem foi dito. Patologia crônica é aquela que, apesar dela não ter a cura, mas ela tem um tratamento, podemos compará-la com uma hipertensão, né? Uma doença crônica, mas que no dia a dia acaba se esquecendo de tão importante quanto ela é. Enfim, é uma doença que, ela, apesar dela ser mais incidente em mulheres jovens, né? Ela pode sim ocorrer em extremos da idade, tanto criança como idoso, mas ela é bem mais comum em mulheres jovens, né? Não pega, ou seja, você não, acho que uma dúvida também das pessoas é que é contagiosa ou não, não. Lúpus, eu sempre digo, lúpus é uma doença crônica, autoimune, que o próprio organismo adoece o corpo, mas ela não pega dessa forma, né? Como uma gripe, através do espirro ou do contato próximo, né? Ela é uma doença que sim, está muito relacionada à genética. Não só a genética, mas como os fatores externos. No nosso caso aqui em Picos temos o sol, né? Então o sol, ele é um dos implicados na patologia, porque os raios UVA e UVB, eles acabam de certa forma alterando a célula, então isso expõe o material genético da célula e o organismo acaba reconhecendo aquilo como um patógeno e vai produzir anticorpos contra uma variedade de células, né? Uma variedade de lesões, e aí sim, em cada região que é acometida, a sintomatologia. Por exemplo, a lesão mais característica do lúpus é aquela lesão da pele, né? Conhecida como asa de borboleta, que dá na região da face. Ou seja, quando eu tenho meu anticorpo voltado à minha pele, eu vou ter essas lesões. Não só essas, mas outras, né? Mas essa é bem mais característica. Inclusive, nós separamos algumas imagens. Eu acredito que a Ábia deve estar soltando para a gente as imagens dessas lesões, doutor. Sim. São lesões bem características, assim. Precisa ter o olhar do médico, né? Principalmente do especialista. Não só o reumato, mas o dermato também. A reumato e a dermato são especialidades muito irmãs, né? Doutor, existem dois tipos da doença? Existe dois, se a gente for colocar dessa forma, existe o que chamamos de lúpus cutâneo, né? Que ele é exclusivo da pele. Raramente ele fica sistêmico. E existe a forma mais comum, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Dentro dessas doenças sistêmicas, eu tenho vários componentes, né? Eu tenho, por exemplo, paciente que faz exclusivamente lesão de pele, que tem lesão nefrológica, que é o outro órgão muito acometido no lúpus. Praticamente todos os pacientes que chegam, eles acabam tendo algum componente nefrológico, né? Então, por exemplo, ele pode fazer tudo, na verdade. Até alteração psiquiátrica o lúpus pode alterar, né? Um paciente que, de repente, tem sua vida habitual, de repente ele altera
o seu humor, né? Então está muito relacionado, assim, precisa ter essa visão do especialista, porque eu sempre digo que, apesar de ser uma patologia grave, né, ela é grave, mas ela é grave principalmente naqueles pacientes que não têm um diagnóstico e que não cuidam, né? Ou seja, que não é que eles não cuidam, mas é que não tem um acompanhamento. Doutor, uma pessoa que tem lúpus, ela apresenta que tipo de sintomas? Que tipo agora, de sintomas? Agora há pouco a gente falava a respeito dela ser autoimune e crônica. E de uma forma bem simplista, a gente entende então para o telespectador poder entender que seria a própria doença, de uma certa forma também, e a própria proteção do corpo, atacando o próprio corpo. Explica para a gente o que seria esse autoimune e crônico e principalmente esse sintoma. Eu vi que as pessoas sentem muita dor, muito cansaço, fadiga, aquela sensação de exaustão. Sim, quais são as características clínicas principais assim que o paciente chega? São características principalmente fadiga mesmo, como foi bem mencionado. É aquele paciente que chega com dor articular, né? Um paciente que já tem a lesão de pele, já tem um componente de doença nefrológica, né? Já tem um sumário, já tem um exame de urina já característico, né? Mas assim, é o paciente que chega no consultório com febre, né? Uma febre baixa, que se arrasta por vários dias, associada a muita fadiga. Ele sempre relata queda de cabelo, apesar que a queda de cabelo não é uma característica, né? Em especial do lúpus. Aquela queda do cabelo, ele entra mesmo nesse contexto de sintomas constitucionais, são febres, mal-estar. Então, a queda de cabelo é o que se relata, né? Mas, assim, não é um dos nossos critérios, né? Que para se dar o diagnóstico do lúpus, eu tenho que ter um exame positivo obrigatório, porque anteriormente ele não era obrigatório, mas hoje ele se passou a ser obrigatório, associado a características, essas que eu falei, lesão de pele, né? Doença renal, então cada uma delas pontua num ponto. Quando eu tenho mais de 10 pontos, eu digo que esse paciente tem lúpus. Então, assim, na verdade, não tem uma característica que diz, não, aquela lesão é lúpica. Na verdade, é um contexto, é uma história, por isso que tem que ter o olhar do especialista, porque, por exemplo, um paciente que tem, não digo gripe, né, mas um paciente que tem outra infecção crônica pode ter muito bem os sinais do lúpus, né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar para poder discernir qual é a sintomatologia. Doutor, dentro desse número que a gente estava assim, e um número preocupante também, em menos de 20 anos, mais de 24 mil pessoas perderam a vida para a doença e muitos estudos e pesquisas mostram que o diagnóstico tardio, muitas vezes, é o que acaba contribuindo para isso. E dentro do próprio campo de vocês, de especialistas no assunto, a falta de profissional. Falam que dentro do campo da medicina, poucos profissionais especialistas nesse assunto que possa fazer esse diagnóstico. De fato, existe essa realidade? Sim, a realidade é bem clara, né? Tem poucos profissionais, aqui mesmo em Picos tem eu e tem outro colega, a princípio fazendo reumatologia. Em Teresina, uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. A capital do estado? A nossa capital deve ter, acho que de 20 a 50 profissionais, né? Então, a gente precisa ter um olhar clínico muito grande. Talvez, uma das explicações talvez sejam essa, né? Porque nós somos essencialmente clínicos, né? Então, a gente tem que pegar no paciente, temos que auscultá-lo, né? Hoje, a medicina, ela está muito... como é que eu digo? Não digo que eu acho que ela está fria, né? Do ponto de vista de ter esse cuidado. Uma consulta da reumatologia é longa, né? 1 hora aí de consulta e de conversa. Então, assim, existem várias situações, porque a reumato, ela não é tão, como é que eu digo, não é tão popular, né? Doutor, só para finalizar a nossa conversa, falando de tratamento, eu acredito que é importante também a gente trazer essa informação. Hoje, o SUS disponibiliza esse tratamento de forma gratuita? O SUS disponibiliza de forma gratuita. Na verdade, o tratamento do lúpus, a gente pode dividi-lo em 2, basicamente. Eu diria que é aquele tratamento habitual para as doenças em si,
mudar o estilo de vida, né? Se é hipertenso, tratar a hipertensão, melhorar a dieta. Existe o tratamento medicamentoso, que é a base inicialmente de anti-inflamatório, entre eles um que a gente tem muito, que é a corticóide, e existe o que é a base do tratamento lúpico, do lúpus, que é a cloroquina, que é a hidroxicloroquina, que foi muito mal usada antigamente, há bem pouco tempo, mas a hidroxicloroquina, ela sim é distribuída pelo SUS. Existem outros também. À medida que o lúpus se agrava, a gente vai agregando outros tratamentos, como outros imunossupressores, de um custo mais elevado. Então, algumas drogas novas estão saindo agora, né? Temos uma droga chamada, um imunobiológico, que a gente está usando agora para disfunção renal grave. Então, esses são medicamentos que se disponibilizam. Eu tenho pacientes usando aqui, a gente consegue as medicações via SUS. Então, assim, os exames em si também são exames que a maioria dos exames de rotina conseguimos via SUS, algum outro não. Acaba que precisa assim não tem esse amparo pelo SUS, mas a maioria dos exames dá sim para a gente fazer um bom cuidado no paciente via SUS mesmo. O SUS consegue abranger todo o tratamento do paciente lúpico. Doutor, queria agradecer a entrevista do senhor. Conversamos com o médico reumatologista, o doutor Eliton Batista, trazendo informações para a gente sobre o lúpus. Doutor, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço assim, ter esse tempo, né, para tentar explicar e desmistificar alguma coisa sobre o lúpus.